Olá, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Você que se encontra enfermo, encontrava, né? Enfermo, passou a noite em claro, depressão, em pânico. Então, conte para o Senhor Jesus como é que está o seu interior e o que você tem sentido. E creia que Ele é capaz de curar você, de libertar você, de arrancar esse mal que tem oprimido a sua mente, o seu sono, os seus pensamentos, suas noites que estavam sendo em claro, essa dor, esse problema nos olhos, nos ossos, no sangue, seja livre, curada, conforme a sua fé e a vontade, principalmente a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo para que o Senhor Jesus fale conosco nesse estudo do Apocalipse no capítulo 8. Senhor Jesus, nos dê a direção, meu Pai. Abra nossa mente e nos ajude a entender a Tua vontade. Amém. O sétimo selo e as 4 primeiras trombetas do julgamento de Deus sobre a terra. Então existem os juízos, os 7 primeiros selos, que são 7 eventos. Nós vimos os 4 cavaleiros, nós vimos os 2 selos, agora estamos vendo o 7º e vamos iniciar o estudo das 7 trombetas. Mais à frente terão as 7 taças da consumação da ira de Deus sobre a terra. Só lembrando que esses eventos, o Senhor Jesus está dizendo que vai acontecer, nós queremos num futuro muito breve, mas que você não precisa passar por ele. Se você crê no Senhor Jesus, entregar a sua vida, o seu ser, de corpo, alma e espírito por completo, você será arrebatado nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus e não vai passar pelo período que vai acontecer esses eventos, que é o período da grande tribulação, 7 anos, onde o anticristo vai reinar com 3 anos e meio de falsa paz, depois forjando sua morte e sua ressurreição, e exigindo adoração, colocando sua imagem no terceiro templo de Israel, plantando a moeda única, controlando a mídia, controlando a moeda, controlando a tecnologia, implantando a sua marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém vai comprar nem vender, funcionando como um passaporte, se é que você está entendendo. Então, para você não passar por isso, e não só para você não passar por isso, não só para você não ir para o inferno, não só para você ir para o céu, porque até o ateu, se você virar para ele e falar, escuta, você gostaria de ir para um lugar que tem segurança 24 horas, que nunca aconteceu nenhum crime, ninguém rouba, só entra pessoa 100% aprovada pelos todos os testes de segurança, você vai ter vigilância 24 horas por dia, as ruas são de ouro, uma área de cristal, alimento com fartura, felicidade, os sons que você nunca imaginou, um paraíso, um lugar que você for mais lindo que o outro. Você gostaria de ir para lá? Claro que gostaria de ir. Todo mundo, pessoal, não quer ir para o inferno e quer ir para o céu. Agora a pergunta que fica é, se não tivesse a condenação ao inferno, se as pessoas pudessem ficar vivas na terra, você ia preferir ficar na terra ao invés de ir para mais próximo, ser mais íntimo de Deus? Porque nós não podemos nos apegar a Deus apenas para não ir para o inferno. Isso todo mundo não quer. Apenas para não ir para o céu. Apenas para ir para o céu, perdão. Todo mundo quer. Nós temos que nos apegar ao Senhor Jesus por amor. Porque Ele desceu, sofreu, deu sua vida por nós naquela cruz. E nos dá ainda uma vida de prazo para se arrepender, para se voltar a Ele. Então, vamos à leitura. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, pessoal. Porque você não precisa passar por isso, mas não queira apenas o livramento. Queira Deus, queira encontrá-lo, tenha sede de Deus. Amém? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário
e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então o 7º selo é o silêncio que vai ter no céu por quase meia hora, como está aqui no versículo, e representa o início, a preparação para as 7 trombetas. O 7º selo abre uma série de eventos que iniciaremos a seguir já neste estudo. Esses eventos são as 7 trombetas dos juízos de Deus sobre toda a terra. O Apocalipse é um resumo do Antigo e Novo Testamento. E assim como nos dias de Noé, depois que todos entraram na arca, Deus ainda aguardou mais 7 dias. Ele poderia ter enviado o dilúvio imediatamente, mas sua misericórdia é sobrenatural. Ele não quer que ninguém se perca. Veja, em Gênesis 7:4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O silêncio de aproximadamente meia hora não significa que necessariamente seja meia hora, porque o tempo de Deus e na eternidade é diferente do nosso. Esse prazo pode representar um período de dias. O importante é entender que esse prazo deixa claro que Deus está sempre disposto a dar mais uma chance para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele, pois o desejo do Senhor Jesus é que ninguém se perca. Veja o que está escrito em Ezequiel 33:11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ninguém vai poder reclamar da falta de oportunidades, porque se ninguém fosse salvo, o plano de salvação a pessoa poderia falar, Não, ninguém foi salvo. Mas como existem diversas pessoas que foram salvas em todas as épocas da humanidade, então as pessoas que não quiserem se arrepender é que estarão erradas. As trombetas sempre representam algum evento importante, como o anúncio de uma guerra, por exemplo. E aqui no 7º selo representam esses 7 juízos de Deus sobre a terra. 7 representa o número da totalidade, a plenitude, a perfeição de Deus. Por isso vemos 7 anjos com 7 trombetas. Não é à toa que Satanás, quando vier encarnado através do anticristo, terá como marca o número 666, que é o mais próximo do número 7, pois ele vai se passar por um salvador. Ele quer enganar a todos com a aparência de um apaziguador, que na verdade quer levar os seus seguidores juntos com ele para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, separados de Deus para sempre. Essas trombetas anunciam a guerra e a vitória do Senhor Jesus contra o mal. Tudo indica que esse outro anjo representa o Senhor Jesus, pois a tarefa executada por ele é de suma importância. No Antigo Testamento, era realizada apenas pelo sumo sacerdote. Sim, pois ele fica de pé junto ao altar. Em Israel, o altar de incenso se encontrava diretamente diante da face de Deus. E no caso do Apocalipse, ele está no céu. E o que faz esse outro anjo? Ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Em Apocalipse 8:3. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8:1-12. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10:21-22. Então fica claro que o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, é o Senhor Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, somente ao Senhor Jesus você deve fazer a sua oração e depositar a sua fé, porque somente Ele pode nos perdoar e nos salvar. Ele derramou seu sangue preciosíssimo e pagou o preço pelos nossos pecados. O fogo do altar, os trovões, relâmpagos e terremotos representam os juízos de Deus
que, por serem eventos tão grandes, são divididos em 7 partes durante as 7 trombetas. Deus sempre ouve todas as orações de todas as pessoas, mas só responde aquelas que são sinceras e feitas com uma fé pura. Além disso, a resposta vem de acordo com a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe tudo, inclusive o futuro, pois o livro de Apocalipse foi escrito há aproximadamente 2000 anos, e os eventos estão caminhando para o cumprimento das profecias. Por isso, nem sempre somos respondidos no tempo e na hora, na forma que nós queremos, pois o Senhor, como Pai em infinita sabedoria, sabe o que é melhor para seus filhos. Por isso, mesmo sabendo que o Senhor já sabe todas as nossas necessidades e anseios, é importante a oração, confiar em Deus, o diálogo com o Senhor, pois isso demonstra que cremos em Sua palavra e deixa claro nossa dependência do Senhor. E todas as orações que são sinceras jamais ficarão sem respostas. As orações de todos os santos são as orações de todos os salvos em todas as épocas. Elas sobem a Deus como um aroma suave, quando mostram humildemente dependência do Senhor. O incenso acrescentado às orações dos justos mostra que é chegada a hora da resposta às orações que ainda não foram respondidas, e é chegada a hora do juízo sobre a terra, ou seja, desde o primeiro assassinato de Caim, quando ele matou seu irmão Abel, até tudo que as pessoas fizeram contra os profetas, contra o Senhor Jesus na crucificação, toda a maldade contra os cristãos por parte dos romanos, todas as mortes dos santos perseguidos pelas religiões deste mundo até os dias de hoje e durante a grande tribulação, trarão agora à terra a colheita, ou seja, a justa paga pelo derramamento de sangue, de tanto sangue inocente. E o sangue dos justos clama por justiça. Lembra-se que no 5º selo vimos que os salvos mortos durante a grande tribulação estavam no céu, salvos, mas ainda assim clamavam a Deus por justiça, e o Senhor havia dito para que eles aguardassem. Nesse momento será chegada a hora da execução dos juízos de Deus sobre toda a humanidade, que rejeitou o Senhor Jesus e perseguiu os santos. E é importante notar que essas orações são de cristãos verdadeiros, que não estão preocupados com objetivos mesquinhos, mas sim estão colocando toda a sua existência em prol do reino de Deus nesta terra. Ou seja, suas vidas foram ofertas verdadeiras para o Senhor em todo o tempo. São pessoas que verdadeiramente viviam para Deus em todos os objetivos de sua vida. Elas não viviam simplesmente para prosperar, casar e ter filhos. Não. Colocavam todos esses sonhos a serviço primeiramente da vontade do Senhor Jesus. O derramamento sobre a terra é justamente isso, o juízo de Deus sobre a terra, atendendo às orações dos santos que são separados para o Senhor. Então nós vamos agora entrar nas 4 primeiras trombetas do juízo de Deus. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, no evento da primeira trombeta, vai ser queimada a terça parte das árvores, a terça parte de toda a erva verde também. E a terra vai ser queimada na sua terça parte. Em Apocalipse 8:7. Observamos que a praga de chuva e fogo no Egito parece ser uma amostra do juízo que virá sobre a terra. Vejamos Êxodo 9:23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Em relação ao sangue, no Novo Testamento, vejamos o que o povo disse ao escolher soltar Barrabás e optar por crucificar o Senhor Jesus em Mateus 27:25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Como as pessoas rejeitaram o Senhor Jesus quando ele veio em forma humana, em grande parte. E até hoje, em sua maioria, continuam rejeitando, inclusive muitos dos judeus ainda rejeitam o Senhor Jesus como seu Salvador, como Messias. E a sua palavra, elas estarão colhendo fruto de sua desobediência e desprezo ao Senhor, que faz de tudo para que elas sejam salvas. Essa terça parte da terra queimada será transformada num deserto. Imagine a fome e a crise que isso vai gerar sobre o mundo. Como vimos nos primeiros 4 selos, até as feras da terra irão matar os seres humanos, nós cremos, por conta da consequência das guerras no 2º selo, que irão gerar a fome, a ponto de provavelmente existir canibalismo no mundo. Tamanha miséria que estará ocorrendo na terra.
e ainda um quarto da população terá sido morta no quarto selo. Isso representa hoje aproximadamente 2 bilhões de pessoas, pela fome, peste e pelas feras da terra por conta da fome. Imagine agora, com 1/3 de toda a árvore e erva verde queimadas, como ficará o clima e a fome na terra. Então essa é a primeira trombeta. Vamos à segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Apocalipse 8, 8, 9. Então, vai cair no mar um monte ardendo em fogo, e vai tornar em sangue a 1/3 parte do mar. Vai morrer a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e vai perder a 1/3 parte dos naus no mar. Mais uma vez, pode-se ver a semelhança com as 10 pragas do Egito. Esta trombeta se parece com a praga do sangue, que foi a primeira lançada sobre os egípcios. Êxodo 7, 20 e 21 nós podemos ver. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. O elemento lançado à terra, citado por João como uma grande montanha, não podemos precisar, mas pode ser algo como se fosse né? Não dá para cravar que seja um meteoro, mas é como se fosse, né? Como se fosse um monte grande, uma estrela grande, digamos assim, caindo sobre o mar. Imagine a Terra a esta altura. 1/4 da população morta no quarto selo. E com 1/3 de toda a árvore e erva verde queimadas, agora é a vez do mar. 1/3 do mar será transformado em sangue. 1/3 de todo ser vivente do mar morrerá. 1/3 das embarcações serão destruídas. Você pode fazer a seguinte pergunta: por que 1/3 e não o mar inteiro? Mais uma vez, cremos, Deus está sendo misericordioso para que as pessoas, nem que seja por esse sofrimento tão grande, se arrependam. Mas ainda assim, muitos, infelizmente, não se voltarão ao Senhor, nem vendo as profecias diante dos seus olhos. Por isso, se entregue ao Senhor agora mesmo, e em breve você estará com Ele, e não precisará passar por esses terríveis acontecimentos, e nem ficará eternamente separado do Senhor a partir desse mundo. O Senhor Jesus não quer que você passe por todo esse sofrimento. E se por acaso você não foi arrebatado e está lendo esse estudo durante a grande tribulação, não coloque a marca, resista, se entregue ao Senhor Jesus de todo o coração, pois este sofrimento que você está passando, por maior que seja, não é nada comparado ao fato de morrer sem a salvação da sua alma, que só pode ser alcançada mediante o sangue do Senhor Jesus e entrega sincera e verdadeira ao Senhor Jesus. Não há outro nome, não há outra forma de alcançar o céu, porque o sangue do Senhor Jesus, quando a pessoa crê que Ele morreu e ressuscitou por ela, é que lava de todos os nossos pecados. Então, vamos à terceira trombeta. Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora, a 1/3 parte das águas se transforma em absinto, que significa amargo. Lembrando que no juízo da segunda trombeta, 1/3 do mar se transformou em sangue. E na primeira trombeta, 1/3 das árvores e das ervas verdes foram queimadas. Imagine a proporção da fome, as alterações na temperatura e o caos instalado no planeta a esta altura. No Antigo Testamento, quando o povo tinha saído do Egito e caminhava pelo deserto, vemos uma passagem que remete ao absinto, que significa amargo, em Êxodo 15, 22 ao 25. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. A árvore representa o Senhor Jesus,
que tirou o amargo e transformou em doce. Só Ele pode tirar a amargura do ser humano e fazê-lo feliz por completo. E quando o Senhor estava na cruz, vejamos o que os soldados fizeram a Ele, Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. O Senhor sempre quer se aproximar do homem. Deu a própria vida para tomar sobre si todos os pecados e feridas de todos os seres humanos. Ou seja, faz de tudo para salvar a todos. Mas infelizmente, muitos continuam rejeitando o Senhor Jesus, amando mais o mundo do que a Deus, e infelizmente vão provar um gosto muito amargo durante os juízos de Deus. 1/3 das águas se transformarão em sangue e ficarão amargas, ou seja, grande parte da água do planeta não mais poderá ser consumida. Se 1/3 se transformou em sangue e 1/3 virou amargo, então aproximadamente 66% da água a essa altura não poderá mais ser consumida. Se hoje, em 2018, já passamos por vários momentos terríveis com a falta de água, imagine quando chegarem esses eventos, esses momentos. Até os cientistas sabem disso e confirmam as escrituras. Portanto, seja pelas escrituras ou pelos cientistas, você sabe que o mundo vai acabar e que um dia terá que prestar contas a Deus. Portanto, a hora de se voltar ao Senhor Jesus é agora. Vou deixar esse link que fala sobre a situação crítica da falta de água no mundo. Vamos à quarta trombeta, encerrando o estudo de hoje. Apocalipse 8, 12 e 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Agora, assim como no sexto selo, juízos são realizados sobre os astros. 1/3 da parte das estrelas, do sol e da lua escurecerão, e o dia não terá luz do sol durante 1/3, a noite não terá luz da lua durante 1/3 da noite. O Senhor Jesus citou esses acontecimentos em Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. E podemos observar que a 9ª praga do Egito tem similaridade aos acontecimentos desta trombeta, em Êxodo 10, 21 ou 23. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Antes de livrar o seu povo da escravidão do Egito, Deus fez notáveis suas maravilhas para que o povo temesse a Ele e desenvolvesse seu relacionamento com o Senhor Jesus. Hoje não é diferente, temos visto a manifestação do poder de Deus em vários aspectos. Muitos dentro de casa, presenciando curas maravilhosas, grandes livramentos, o intuito é o mesmo: que o ser humano veja as obras de Deus e se aproxime dele pelo que ele é, e não apenas fica buscando o Senhor Jesus pelos sinais, porque as pessoas que presenciarão todo esse sofrimento, nem vendo esses acontecimentos, elas se converterão. Podemos concluir que as bênçãos não fazem uma pessoa ter um relacionamento sincero com Deus, são sinais para despertar a fé no Senhor, mas a verdadeira alegria e realização é conhecer o Senhor e ter um relacionamento sincero com Ele. Em Jeremias 9, 23 e 25, nós podemos ver: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. Então, a glória que o ser humano pode alcançar, não para achar que tem alguma vantagem, porque nós não somos nada, mas o melhor que pode acontecer na sua vida, que nada pode ser acrescentado, que não se compara, é conhecer o Senhor Jesus. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra,
por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O anjo dizendo as expressões ai, 3 vezes, né? Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar, mostra claramente que o que está por vir é ainda muito, mas muito pior do que todos os eventos que já aconteceram a esta altura. O sofrimento das próximas trombetas será ainda muito maior do que os dos 7 selos e das 4 primeiras trombetas, e ainda haverão 7 taças da ira de Deus que veremos mais à frente. Veja que a situação hoje já caminha para a falta de água, o aquecimento, as guerras nucleares e vários outros pontos que têm destruído a Terra. Desperte, amigo. A vida na Terra é apenas uma passagem para que você defina onde sua alma passará a eternidade, junto com o Senhor Jesus no paraíso ou no lago de fogo e enxofre, com os demônios. Existe uma forma de você não passar por esses eventos, não ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. É conhecer o Senhor Jesus, é se entregar a Ele, é conhecer o Criador. Você foi feito, nós somos feitos para ser habitados pela misericórdia de Deus, pelo Espírito dEle, pela presença dEle. Então, se você entendeu, você quer assumir o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, vá a um lugar reservado, feche os seus olhos, se não puder, concentre-se o que você puder e confesse que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ore, peça perdão pelos seus pecados, não importa como você vai falar, mas tenha temor e fé, seja sincero, é só isso. E peça ao Senhor Jesus para entrar no seu coração, peça a Ele para ocupar todo o espaço da sua vida, do seu ser. Diga que Ele é o dono do trono do seu coração, que você não quer mais viver em função da sua vontade, nessa vida passageira, em função de pessoas e coisas, mas que você quer priorizar a vontade do Senhor Jesus. E que você seja agora cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E se você crê e assume o Senhor Jesus de verdade, diga amém e graças a Deus. Se batize nas águas, procure um dos endereços que vamos deixar na descrição do vídeo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, pessoal, por completo. Vá a esses endereços que eu vou deixar, que vão ajudar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus, como tem me ajudado. Tá bom? Medite na palavra de Deus diariamente. Procure a verdade, busque, fale com Deus, tenha diálogo, relacionamento, peça a opinião, a direção de Deus, do Senhor Jesus, nos mínimos detalhes. Você vai ter a vida eterna, vai ser completo, vai ter propósito e vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. E se partir, estará salvo. Se o Senhor Jesus voltar, estará com Ele, não vai participar desses eventos. E vai ser feliz, mesmo nas tribulações e nas lutas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus.